Como disse anteriormente, temos também a fase subaguda e a fase crônica. Na fase subaguda estão reunidos o grupo de pessoas que ultrapassa o 10º dia de manifestação clínica, ou seja, tem a infecção, tem a fase aguda, um grupo de pessoas melhora, não tem absolutamente problema algum, não tem sequela, não fica com absolutamente nada. Mas tem um grupo que não é pequeno, que permanecem com as manifestações clínicas por até 90 dias. São, então, englobados, reunidos como sendo de fase subaguda. Essas pessoas que ultrapassam o 10º dia de manifestação clínica, elas terão como característica ou a continuidade da manifestação clínica sem oscilação, a não ser por medicação, ou a oscilação. Essa manifestação clínica pode ser intermitente. A pessoa tem o agravamento das dores articulares, o agravamento das poliartralgias, geralmente nas mesmas articulações acometidas na fase aguda, que duram 3, 4 dias, uma semana e regridem com medicação ou sem medicação. É um percentual menor que vai reduzir essas dores sem a medicação. Mas então, como disse, pode ser intermitente ou contínua. E uma característica desse grupo de doentes que permanece com manifestações agudas é o comprometimento dos tendões, um processo inflamatório na bainha desses tendões. São as tenossinovites que podem hipertrofiar, pode se manifestar como uma inflamação hipertrófica nessas articulações, sobretudo em punhos e tornozelos. Nós veremos um link que nos conduzirá ao exame clínico detalhado dessas articulações. Muito importante nesse exame clínico a identificação da existência ou não do comprometimento desses tendões. Por quê? Porque isso sinaliza a persistência desse processo inflamatório ali naquela localidade, nesse tendão, pode significar uma possibilidade desse doente caminhar para uma fase crônica e, por vezes, inclusive, mantendo sequela. Durante esta fase aguda, além do comprometimento articular, que continua sendo bilateral, que pode ser simétrico, geralmente nas mesmas articulações acometidas nos primeiros 10 dias de doença, ou seja, na fase aguda, além dessas manifestações álgicas, dolorosas, pode haver outras manifestações, sobretudo coceira, prurido generalizado pelo corpo, inclusive um prurido palmo-plantar, como a gente observa em outras doenças, como em dengue. Nós podemos observar nessa fase aguda ainda um exantema, geralmente maculopapular, disseminado pelo corpo, inclusive nas regiões palmo-plantares. Além do tronco, também pode acometer essa região palmo-plantar. E lesões purpúricas, com algumas características, ou vesiculares ou até bolhosas, também nessas pessoas, inclusive lesões palmo-plantares, o que reforça mais ainda a necessidade do diagnóstico diferencial com sífilis, por exemplo. Após 2, 3 meses doente, evidentemente as pessoas vão estar deprimidas. Observa-se uma depressão muito grande, um cansaço, um desânimo nessas pessoas que
continuam com as manifestações clínicas. O doente, ele passa a ficar fora do seu ambiente de trabalho, fora do seu convívio natural, seja no âmbito familiar, seja no âmbito do lazer ou mesmo no trabalho. Então isso incomoda muito e surge evidentemente esse processo depressivo muito intenso que faz com que esse doente fique mais e mais imobilizado, mais acamado e, portanto, mais debilitados também. Alguns doentes, em algumas epidemias, desenvolvem síndromes vasculares periféricas, simulando, por exemplo, síndrome de Raynaud. É muito importante a observação dessas manifestações também em todos os doentes em fase subaguda. Que nós temos várias manifestações, vários exemplos de comprometimento articulares, de extremidades, de doentes na fase subaguda, que vai, como disse anteriormente, do 10º dia até mais ou menos 3 meses. E, infelizmente, há ainda um percentual de pessoas que não é tão pequeno, que varia de epidemia para epidemia, que pode persistir com manifestações clínicas mesmo após o 3º mês, que são aqueles que vão para a forma crônica. Para que se tenha ideia, há um estudo prospectivo nas ilhas Reunion, Madagascar e outras ilhas, feitos por pesquisadores franceses, mostrando a permanência de manifestações dolorosas, manifestações de comprometimento articular em mais de 50% dos doentes 2 anos e meio depois que eles tiveram a fase aguda da doença. Imagine vocês uma pessoa ficar com dores recorrentes, com dores que vão e que voltam nessas articulações, dificultando o bom desenvolvimento das suas atividades cotidianas, prejudicando e alterando negativamente a qualidade de vida dessas pessoas. Este sofrimento, observado na fase subaguda e na fase crônica, obviamente vai provocar um desânimo, uma depressão nesses doentes. Então, as formas crônicas são aquelas que vão permanecer após os 90 dias, após o 3º mês, também comprometendo geralmente as mesmas articulações acometidas na fase aguda e na fase subaguda. Na fase crônica da chikungunya, essas manifestações podem provocar um agravamento no comprometimento articular, levando a artropatia, levando à perda, seja de cartilagem, seja mesmo de tecido ósseo, sobretudo em pessoas já idosas que têm um desgaste nessas articulações natural, entre aspas, pela idade, ou pessoas que tinham, por alguma razão, algum comprometimento articular anterior à infecção por chikungunya. Como disse anteriormente, essa existência de um quadro anterior, num comprometimento articular, por exemplo, uma pessoa com artrite reumatoide ou que tenha tido algum trauma na articulação, na fase crônica de chikungunya, pode apresentar manifestações de comprometimento graves dessas articulações, com o desenvolvimento de artropatias. Alguns ficam com sequelas que demoram anos e por vezes não recuperam totalmente. Alguns podem ficar pelo comprometimento dos tendões
e das articulações de mãos, pode ficar com dificuldade de fazer, por exemplo, a garra com os dedos que nós, geralmente, os seres humanos, podemos fazer. Os estudos revelam que aqueles que têm acima de 45 anos de idade quando são infectados por chikungunya, que já tinham alguma manifestação, algum comprometimento articular anterior à infecção por chikungunya, ou que tiveram manifestações álgicas, manifestações dolorosas articulares muito intensas na fase aguda, tem um potencial muito maior, uma possibilidade maior de evoluírem para a fase crônica da doença. Os estudos feitos na Índia e também nas Ilhas Reúne, Madagascar, Maurícios, mostram esses estudos que 80 a 93% das pessoas infectadas por chikungunya que tiveram manifestações clínicas ficaram mais de 3 meses, após 3 meses, tinham manifestação clínica ainda. 57% dessas pessoas tinham manifestações clínicas após o 13º mês do início da febre, do início da doença. E um grupo de quase 50% permaneciam com as manifestações clínicas 2 anos e meio após a fase aguda. Para que tenhamos, então, uma noção da gravidade dessa doença quando ocorre numa comunidade. Nós temos, portanto, dezenas, milhares, talvez centenas centenas de milhares de pessoas acometidas na fase aguda e um elevado percentual permanecerá doente por 2, 3 meses, 8 meses, 1 ano, às vezes mais. É de chikungunya que nós estamos falando.